Os casos de dengue ultrapassaram a marca de 500 mil registros em território brasileiro ao longo de fevereiro de 2024. O número de ocorrências é cerca de 400% maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste, Dr. Henrique Megali, é da Rede de Clínicas Amor Saúde de Belo Horizonte. Dr. Henrique, seja bem-vindo aqui ao Jornal da TV Noroeste. Olá, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Estou disponível aqui para esclarecer algumas dúvidas que porventura venham a aparecer, tá? Certo. Vamos abordar a questão da dengue em Minas Gerais. O estado está passando por um momento difícil. São milhares de casos registrados, positivos. Como é que o senhor faz a avaliação, a radiografia desse momento aqui em Minas Gerais, doutor? Exatamente. É um número preocupante, né? Hoje a gente está se deparando aí com uma situação de epidemia da dengue, né? No estado de uma forma geral, né? Chama atenção nas cidades que têm maior número de habitantes, né, porque são locais que concentram maior densidade demográfica e, consequentemente, mais acúmulo de material, no caso lixo, garrafas, pneus, aquilo tudo que a gente sabe que pode ser ali um foco, um criador do mosquito, né? Então a gente está tendo esses números muito elevados, muitas internações, muita procura pelos serviços de saúde, né? Isso tudo acaba chamando a atenção de todos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e bastante atenção aqui, que vai ser um assunto muito interessante que a gente vai tratar hoje aqui, né? Isto. Agora, a participação da população, cada um tem que fazer a sua parte, não deixar água parada, recipiente, dentro de casa, nos quintais, lotes vagos, assim por diante, né, doutor? Exatamente. O Ministério da Saúde, ele publicou esse ano, né, os 10 passos para proteger a sua família contra a dengue, né? E ele enfatiza, eu vou até falar aqui alguns desses passos, né, que a gente já sabe, já a maioria deles, mas é sempre bom lembrar, né? Tampar, né, as caixas d'água, os ralos, as pias, né? Higienizar os bebedouros de animais de estimação, né? Descartar os pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana, ao invés de deixarem na rua, né? E caso precise guardar, deixar esses pneus em algum local coberto, né? Longe de contato com água, tá? Retirar também água acumulada de bandeiras, né, externas de geladeiras e também de bebedouros, né? Sempre lavando-os com água e sabão, limpar calhas e lajes de casas, né? E colocar areia nos cacos, aqueles cacos de vidro que colocam em muros, que não podem ser reservatórios de água, né? E, consequentemente, por focos de mosquito, né? Outra coisa que é importante, colocar areia nos vasos de plantas também, né? Amarrar bem os sacos de lixo e descartar, né? E não descartar resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua, tá? Sempre fazer uma inspeção também em casa, a cada uma vez por semana, né? De possíveis focos de água, tudo que é importante, limpar tudo. E também, sempre que possível, fazer o uso do repelente, né? E também, em locais que estão com um grande número de casos, fazer o uso de telas, né? Especialmente nessas regiões, tá? E receber, né? Sempre bom lembrar, os agentes comunitários de saúde da cidade, né? E também dos controles de endemia das cidades também, para poder fazer inspeção nas casas. Então, esses são os 10 passos aí que o Ministério da Saúde está pedindo para a população tomar muito cuidado e atenção e cumpri-los, né? Isto, aqui na cidade de João Pinheiro já está acontecendo os mutirões pelo Departamento de Vigilância, com recolhimento de todo o lixo urbano, todo recipiente colocado na porta, e a limpeza também, os agentes conversando com a população, fazendo limpeza nos lotes vagos, usando máquinas, caminhões, por etapa, porque aqui tem muitos casos também. Doutor, quais os sintomas mais frequentes? Como identificar os sintomas da doença da dengue? Bom, a dengue, né, ela é transmitida pelo mosquito infectado, né, no caso é a fêmea do Aedes aegypti, tá? E o principal sintoma que mais chama a atenção na dengue é uma febre que inicia de forma súbita, né? Uma febre repentina, tá? E essa febre pode durar de 2 a 3 dias. Junto dessa febre, tem aqueles outros sintomas que são bem conhecidos, né?
dor de cabeça, dores pelo corpo, dores nas articulações, né? Fraqueza, né? Uma indisposição, né? Dor atrás dos olhos, mal-estar, algumas manchas vermelhas pela pele, né? Então, esses são alguns dos sintomas iniciais da dengue que, quando a pessoa tiver, ela deve procurar um atendimento, né? Além desses sintomas, né? Então a gente tem uma fase que é uma fase de desfervescência, é a fase que quando a febre começa a ficar muito intensa. Essa fase é geralmente de terceiro ao sétimo dia de doença, né? E é nesse momento que parece que está melhorando a doença que as pessoas devem ficar atentas, porque são nesses dias, entre o terceiro e o sétimo dia aproximadamente, que podem ocorrer os sinais de alarme, né? Quais são esses sinais de alarme? O que é esse sinal de alarme? São sinais, sintomas que nos dizem que essa doença pode se agravar, né? Pode então evoluir para o quadro grave de dengue, né? Então, os sinais de alarme que a gente tem que ficar atento, né? Os que mais chamam a atenção são as dores abdominais intensas, aquela dor que contínua, que não está melhorando com a medicação, né? Ao invés de esperar uma melhora, ela começa a piorar. Uma febre alta e persistente que não resolve com o uso de antitérmico, vômitos persistentes também que não resolvem com o uso de medicação, né? E esses vômitos persistentes impedem a pessoa de se hidratar, de se alimentar, e isso é uma série de fatores que progridem piora da doença, né? Diminuição do volume de urina mostra também que a pessoa pode estar desidratada, né? Sangramento, mucosas também. No caso de crianças, irritabilidade ou sonolência, né? Também são sintomas que devem chamar a nossa atenção. Extremidades frias e pegajosas, uma pressão mais baixa. Então, são alguns sinais e sintomas que devem nos alertar para a possível gravidade da doença. Tá? Agora, é importante todas as pessoas que têm dengue ir a uma unidade de saúde, registrar, notificar, porque depois a prefeitura, a Secretaria de Saúde, no caso, vai mandar a equipe ali naquela quadra fazer um levantamento para checar onde que estão os focos, para não ter mais casos, mais pessoas sendo vítimas da doença, né, doutor? Exatamente. É um jogo que a gente fala, né, que a gente tem que jogar todo mundo junto. Cidadão, cidadã, prefeituras, municípios, né? Saúde, Secretaria de Saúde, todo mundo caminhar junto, porque não depende apenas de uma pessoa. É uma série de fatores, né? Uma cadeia, né? Então tudo tem que caminhar junto. E essas notificações são importantes porque é através dessa notificação que os órgãos de fiscalização ficam cientes dos números de casos novos, dos números de casos graves, para eles poderem tomar atitudes ali daquele problema que está acontecendo, né? Em relação aos serviços de saúde, é importante a gente também lembrar que a população, né, o cidadão, se por acaso estiver com esses sintomas, né, lógico, procurar um serviço de atendimento, né, mas evitar de fazer uma automedicação, porque existem alguns medicamentos que pioram os sintomas e causam aumento do risco de sangramento, né? No caso aí de anti-inflamatórios, né, o ácido acetil salicílico, o AS também, que é muito conhecido, então evitar de usar principalmente essas medicações pelo risco de sangramento, tá bom? Isso, doutor Henrique Mengali. Então, é o seguinte, para a gente resumir a história, o objetivo mesmo é evitar água parada. Esse aí é o local onde acontecem os focos e a multiplicação dos insetos. Não diga não água parada, né, doutor? Exatamente, vamos tirar a água parada de todo lugar aí, vamos evitar esse acúmulo de água. Isso. Então, outra coisa, nós temos aqueles períodos de chuvas e esse é o perigo mais perigoso, né? Choveu e se tem recipiente aí, vai ter água parada. A pessoa não continuar fiscalizando, o maior perigo, né? É agora, né? Exatamente. É agora que todo mundo deve ficar ligado, essa inspeção semanal em casa, nos lotes, né? Devem ser feitas com cuidado e com rigor para a gente poder eliminar os focos e, consequentemente, reduzir aí esse número de casos. Muito obrigado, doutor Henrique Mengali, da Rede de Clínicas Amor Saúde, da nossa capital mineira, Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro aqui na TV Noroeste. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Tchau.